Opa, aqui quem fala é NL. Nesse vídeo eu trago uma recomendação de 7 animes que na minha concepção são os melhores isekais. Mas enfim, vamos logo pro que interessa. O primeiro, e que não pode faltar, obviamente, é Konosuba, que é um dos, se não o anime isekai mais engraçado que eu já vi. E basicamente o protagonista, que é o Kazuma, ele era um adolescente japonês, que era meio que nerd, mas ele morreu bem prematuramente. Ele basicamente foi atropelado pelo um trator e ele conhece a deusa chamada Aqua. E ela basicamente ofereceu a ele reencarnar no mundo de fantasia e ficou zoando da cara dele pelo jeito dele ter morrido. E ela sempre concede um desejo pra todos que são enviados pra lá, tipo, sei lá, uma magia, uma espada, um poder forte. Só que o protagonista ficou com tanta raiva dela que chamou ela pra ser o desejo dele, ou seja, basicamente ele chamou ela pro mundo. E os dois foram reencarnados nesse mundo. Só que a Aqua perdeu seus poderes, que era uma deusa, e o protagonista tá lá, vivendo suas aventuras e rindo bastante. O próximo é Sword Art Online, que quem não conhece, é o pai dos isekais, sabe? Mais conhecido, entre aspas. Que é basicamente o protagonista que gostava muito de games e ia lançar um MMORPG, que era meio que realidade virtual. Todo mundo coloca e no primeiro dia de lançamento, geral percebe que não tem o botão de sair. O ADM aparece e explica que esse mundo não vai ter como ninguém sair. O único jeito de sair é zerando o game. E quem morrer, morre na vida real. Basicamente o capacete de realidade virtual frita o cérebro do cara, tá ligado? E o protagonista não é ninguém mais, ninguém menos que o Kirito, tá ligado? Quem nunca, quando criança, quis ser um Kirito, usando duas espadas absurdamente? O próximo é Mushoku Tensei. É mais novo ele, mas é muito bom, onde basicamente o protagonista tinha 34 anos e era desempregado, só que ele foi atropelado pelo caminho e reencarnado no mundo de fantasia. A premissa é basicamente isso, mas o anime vai trazendo vários dramas, vários suspensos, várias coisas que, tipo, você não sabe o que aconteceu, ele separa os personagens, é muito bom o desenvolvimento, cada personagem tem sua singularidade e eu recomendo demais. No Game No Life é basicamente o anime onde os dois irmãos, que é a Sora e o Shiro, eles têm ótimas habilidades de games e eles foram invocados no mundo onde tudo se resolve através de jogos. Ou seja, sei lá, a humanidade vai ser destruída. Só que a humanidade vai ser destruída num jogo. Ou seja, basicamente, se os protagonistas ganham, eles salvam a humanidade. Se eles perdem, a humanidade entra em extinção, tá ligado? Tudo se resolve em jogos, como xadrez e etc. E eles são muito bons. Tem uma pitada de hate, mas enfim. O próximo, pra mim, é o que eu mais gosto, é meu anime favorito de todos. O Isekai, que eu mais gosto, mais tenho apego, além de ser muito bom, é o ReZero. E é basicamente a história de Subaru, que era um nerd também, que não fazia nada além de jogar, e é basicamente invocado no mundo de fantasia. Ele se lembra da vida passada, então ele acha que tá num game, segue a vida, e conhece uma garota chamada Satella. Ele vai vivendo a vida dele, e do nada os dois são assassinados. Literalmente, os dois são assassinados e ele não sabe quem foi. Mas ele consegue acordar e percebe que voltou no dia. Ou seja, ele meio que reverteu o dia e resetou e voltou pro dia 1, que ele apareceu. Mostrando que ele tem um poder chamado Retorno da Morte, que sempre que ele morre, ele volta à vida. E o anime tem essa premissa de fazer com que o protagonista tenha que morrer várias vezes para poder encontrar uma solução, sendo que algumas vezes você mesmo não sabe que solução ele vai conseguir. Tipo, você pensa, caraca, não tem mais volta, não tem como mais ele fazer. O que ele vai fazer nessa situação? E tem vários plot twists, várias coisas que, nossa, esse anime é muito psicológico, eu fiquei muito preso a esse anime e é muito bom, recomendo demais. O próximo era da temporada passada, se não me engano, ou retrasada. Basicamente, Tensei Kenja no Isekai Life. É o anime da Thumb, onde basicamente o protagonista, que é o Yuji Sano, era um funcionário que ele era muito explorado pela empresa. Ele morreu enquanto estava voltando para casa e reencarnou nesse mundo de fantasia, onde encontrou vários slimes e domou ele. E meio que começou a criar uma família de slimes, sendo que, tipo, quanto mais ele domava, mais tinha e mais forte ele ficava. E o poder dele é absurdo, podendo transferir magia pros slimes, fazendo eles lançarem bola de fogo, fazendo eles lançarem várias coisas. E tipo, ele consegue usar slimes, que são bichos normalmente fracos, de um jeito muito apelão. Recomendo demais. E por último, e não menos importante, Tatenoyusha, basicamente o protagonista Naofumi, que foi invocado junto com 3 rapazes, e os 4 viraram um herói, que é o herói do escudo, que é o protagonista, o herói da espada, o herói do arco e o herói da lança. Só que como o protagonista era o herói do escudo, geral ficou dando nada para ele, ficou humilhando ele e meio que focaram nos 3 heróis, até criando uma igreja dos 3 heróis e excluindo meio que o protagonista, só porque ele era o herói do escudo, sabe? Com isso ele é traído logo no primeiro episódio por uma garota e ele tem essa vingança dele e vai criando um laço afetivo com pessoas e vai indo. Só que o protagonista é muito apelo. Meio que tipo, todos os caras, eles basicamente para poder upar suas armas, tem que absorver coisas, tipo, o protagonista absorve grama, consegue usar um escudo de grama, absorve uma corda, consegue usar um escudo de corda, sabe? E etc, etc. Os outros heróis focam mais em poderes, tipo, lança elétrica, arco elétrico, mas o protagonista não.
ele joga na estratégia, criando um escudo em volta do inimigo e prendendo ele por espinhos e fechando, sabe? É muito absurdo. A segunda temporada não é muito bom, mas a primeira compensei muito, recomendo demais. Enfim, me digam o que vocês acharam dos animes, se faltou algum, comenta aqui embaixo que eu posso trazer outra parte, ou qual gênero que você gosta que eu possa trazer, como comédia, entre outros tipos de gênero. Mas enfim, fique com Deus, um abraço e valeu! Kuliki takati, kuliki takata.